Meus amigos, voltando, vamos fazer a leitura deste capítulo, Primeiros Labores Apostólicos, do livro Paulo Estevão. Conforme já esclarecido, Paulo de Tarso e Barnabé estão propagando o Evangelho de Jesus. E eles resolvem descansar numa caverna e a noite se faz presente. E diante disso foram surpreendidos por 2 ladrões. Vamos à leitura e depois algumas reflexões. Na segunda noite, acomodaram-se pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam. Rematava Paulo cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Comentava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhes despertaram a atenção. 2 homens armados precipitaram-se sobre ambos, à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. A bolsa, gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Entreguem o que têm ou morrem, exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou: dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolhiam, ávidos, a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do Evangelho, que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou, desconfiado e irônico: que documentos são esses? Faláveis de um príncipe opulento. Ouvimos referência a um tesouro. O que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou: sim, de fato, estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi. Quem encontrar este tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o Evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles, e apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem? Glosou Paulo, cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. O discípulo de Pedro, admirando-se da tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E, quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. Meus queridos, tais palavras de Paulo de Tarso e de Barnabé, diante desses acontecimentos, nos dá uma coragem de viver. Paulo entendeu que houve a grande oportunidade de propagar o Evangelho
a estes dois infelizes ladrões naquela época, no primeiro século da era cristã, em que, de alguma forma, as palavras de Paulo, quem sabe, tocou o coração de um deles. E Barnabé questionou as condições deles após o assalto. E o querido Paulo explica que as estradas possuem frutos. As árvores vão oferecer cada um deles os devidos musgo das árvores, ou seja, as sombras para o sol ardente, o calor intenso. Então, para um espírito de Paulo de Tarso, o grande apóstolo, ele foi invencível, porque para ele tudo é força, tudo é Deus, tudo é Cristo. Então sejamos assim, queridos. Quando retirarem algo de nossas vidas, a nossa esperança, o nosso otimismo, sejamos Paulo. Vamos nos oferecer a Cristo por inteiro, de alma e corpo. Vamos entender que aqueles que estão roubando as nossas esperanças são os mais necessitados e precisam do Evangelho do querido Messias. Então, queridos, quem puder ler este capítulo, Primeiros Labores Apostólicos do livro Paulo Estevão. Sejamos felizes, perseverar no Evangelho de Jesus e nos identificar com a palavra da Boa Nova, lembrando sempre que o querido Messias nos orientou que sejamos o sal da terra, ou seja, vamos preservar em nós mesmos o Evangelho para que sejamos alimentos para todos. Fiquem na paz.